Olá pessoal, eu sou o professor Gilmar Guedes, tenho mais de 30 anos de experiência na educação física. São milhares de cursos ministrados no Brasil e no exterior. Uma dúzia de livros publicados e dezenas de artigos. A minha ideia é dividir esse conhecimento com vocês. A proposta de disponibilizar os cursos online veio justamente por isso. Ministrei cursos por vários lugares do Brasil e do mundo e para diferentes populações. Fica difícil, às vezes, você que é de longe, adquirir esse material impresso. Um diferencial da proposta é a aplicação da ciência na prática. Você vai poder utilizar o conhecimento adquirido no seu dia a dia, seja no personal training, seja nas academias. Acompanhe! Olá pessoal, o primeiro tema a ser discutido será aspectos fisiológicos neuromusculares do treinamento de força. Primeiramente, cabe destacar algo que sempre aconteceu ao longo da minha carreira profissional. Hoje, a ciência é de livre acesso. Temos informação nas mãos. Agora, acho muito importante e sempre procedi da seguinte maneira: a gente precisa aplicar a ciência na prática. Costumo dizer o seguinte: prática sem ciência é magia, mas ciência sem prática se torna demagogia. Então é o que eu vou procurar sempre seguir o processo nas nossas aulas. Primeiro, definindo o conceito: musculação, halterofilismo, treinamento de força ou exercícios resistidos. São sinônimos que significam a mesma estratégia de treinamento, cujo principal objetivo é o desenvolvimento da força muscular. Compreende? Importante ainda lembrar: quais os objetivos? Por que um ser humano praticaria o treinamento de força? Os objetivos de uma pessoa praticar exercícios físicos se confundem com os objetivos de praticar o treinamento de força. Pessoas buscam os exercícios físicos ou por performance, no caso atletas, e no caso do esporte não existe nenhum esporte onde não há alguma das solicitações de força. Digo força máxima, força explosiva e força de resistência. Ainda existe o objetivo de saúde e qualidade de vida, onde a força também é fundamental para subir escadas, levantar de uma cadeira ou carregar pequenos objetos. Torna o indivíduo funcional. E além disso, a estética. Estética que ainda é o principal dos objetivos no Brasil das pessoas procurarem exercícios físicos. E o padrão atual da estética se relaciona com baixa porcentagem de gordura corporal e músculos aparentes. Músculos aparentes significa cresça e apareça, ou seja, hipertrofia muscular. Então percebemos que são vários os objetivos e as finalidades da prática do treinamento de força. Quando se pratica o exercício resistido, ocorre no organismo humano duas alterações, dois ajustes importantes. Uma alteração é funcional, o aumento da força muscular. E outra alteração é morfológica, o aumento da massa muscular que ocorre por hipertrofia muscular. Quando um atleta, quando um idoso, quando uma dona de casa procura o exercício resistido, o objetivo principal geralmente é o funcional. A hipertrofia ocorre como consequência. Já quando as pessoas buscam estética, ou no caso o atleta fisiculturista, o objetivo agora é morfológico. É o aumento da massa muscular, que acaba tendo como consequência o aumento da força muscular. Isso é importante que se entenda no momento de planejar o treinamento. Interessante, quando se pratica o treinamento de força, ocorrem ajustes neurais e musculares. Então a força muscular aumenta graças ao treinamento, não só devido ao aumento da massa muscular,
mas também ajustes positivos que acontecem no sistema nervoso. Quando o indivíduo começa o treinamento de força, as primeiras semanas, a força aumenta muito mais do que a hipertrofia muscular pode explicar. É justamente por isso, porque nas primeiras semanas predominam ajustes neurais. E com o transcorrer do treinamento regular é que irão ocorrer os mecanismos que geram hipertrofia. Quanto ao tempo, na maioria dos casos, a gente tem ali um período de 4, 6 a 12 semanas, onde se começa a perceber uma hipertrofia significativa. Já que estamos falando de fatores neurais, vamos entender um pouquinho de como funciona o movimento humano. Quando eu digo movimento, é qualquer um deles. Levar uma xícara à boca para tomar um café, por exemplo. Tudo começa por receptores que eu tenho na periferia. Então esses receptores periféricos sentem esse estímulo. Esse estímulo que ocorreu na periferia deve chegar ao centro. Quando chamo de centro, é o sistema nervoso central. Como isso acontece? Porque ligando a periferia ao centro, eu tenho os chamados nervos periféricos. 12 pares de nervos que são chamados cranianos e 31 pares de nervos que são chamados espinais, que ligam toda a periferia corporal ao centro. Então aquela sensação sentida na periferia, através de um nervo periférico, que leva essa informação por uma via sensorial, uma via aferente, e essa informação chega no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, por sua vez, processa essa informação e organiza uma resposta. Resposta essa que, no caso de contração muscular, deve voltar do centro para a periferia, para determinados músculos que, recebendo essa informação através de um impulso elétrico, irão contrair, gerando movimento através das alavancas do corpo humano. Alavancas essas que são as articulações e os ossos. E assim eu consigo realizar qualquer movimento corporal. O principal conceito que a gente deve considerar é o conceito da unidade motora. O que vem a ser a unidade motora? Como eu disse, lá no sistema nervoso central estão localizados os neurônios motores. Esses neurônios motores possuem uma ramificação chamada de axônio. Esse axônio adentra o nervo periférico pela via motora, levando a informação do centro, que partiu do neurônio, até a fibra muscular. Lembre que essa informação é um impulso elétrico. No momento que essa informação, esse impulso elétrico, chega na fibra muscular, ocorre a despolarização da membrana celular. Despolarizada essa membrana, ocorre todo o mecanismo da contração muscular. Essa ligação desse neurônio motor lá na medula espinal, sistema nervoso central, com todas as fibras musculares que ele inerva, forma uma unidade motora. Então o conceito de unidade motora, resumidamente, o que seria? Neurônio motor, com seu axônio lá no sistema nervoso central e todas as fibras musculares que ele inerva em determinado músculo esquelético. Qualquer músculo de qualquer ser humano possui 3 tipos diferentes de unidades motoras. Existe uma unidade motora que recebe o nome de unidade motora lenta oxidativa. Qual é a sua característica? É uma unidade motora que produz pouca força, promove movimentos lentos, porém, suas fibras musculares permanecem contraindo por muito tempo. Então as unidades motoras lentas oxidativas, elas são fracas, lentas e muito resistentes à fadiga. Na outra extremidade, existem as grandes unidades motoras, chamadas de unidades motoras rápidas e glicolíticas. Qual é a característica funcional dessa unidade motora rápida glicolítica? Quando solicitada, produzem muita força, com alta velocidade, porém, suas fibras musculares são extremamente glicolíticas, anaeróbias. Portanto, permanecem contraindo por um espaço muito curto. Então, o tempo de resistência é bastante limitado. Agora, no meio, intermediárias a essas duas unidades motoras, as lentas oxidativas e as rápidas oxidativas, existem unidades motoras chamadas de
Desculpe, além das lentas oxidativas e as rápidas glicolíticas, existem unidades motoras intermediárias que são as rápidas oxidativas. Por que são chamadas de intermediárias? Porque elas produzem movimentos fortes, velozes, mas não tão fortes e velozes quanto as rápidas glicolíticas. E elas são resistentes à fadiga, porém não tão resistentes à fadiga quanto as lentas oxidativas. No momento em que você vai recrutar as unidades motoras para produzir a força muscular em determinado músculo esquelético, é necessário que se respeite um princípio fisiológico, o chamado princípio do tamanho. Ou seja, eu não recruto a unidade motora que eu quero no momento que eu desejo. As unidades motoras respeitam uma ordem hierárquica de recrutamento, sempre partindo das menores, ou seja, lentas oxidativas, em direção às maiores, as rápidas glicolíticas. E do que depende esse recrutamento? Depende de atingir os seus chamados limiares excitatórios, ou limiares de disparo. As primeiras unidades motoras a serem recrutadas são as lentas oxidativas, quando os estímulos que vocês entendam como carga, são estímulos leves. Conforme a intensidade desse estímulo vai aumentando, passando de estímulos leves a moderados e de moderados a pesados, você vai recrutando, além das lentas oxidativas, também as rápidas oxidativas, até recrutar as rápidas glicolíticas. Então, quando você faz séries muito longas, com pesos muito leves, praticamente a solicitação é pelas lentas oxidativas. Por isso você mantém o tempo de contração bastante prolongado. Conforme você vai aumentando o peso e diminuindo o número de repetições, você vai priorizando, você vai dando prioridade às rápidas oxidativas e, quando os pesos são elevados, predominam as rápidas glicolíticas. É por isso que, quando se treina com um peso pesado, não se consegue fazer um grande número de repetições. Não é porque você não quer, é porque nesse momento, para pesos pesados, você solicita predominantemente as rápidas glicolíticas. E elas mantêm o tempo de contração muito curto, por isso as repetições são poucas. Entendido? Então, resumindo, qual é o controle neural do movimento? Como os fatores neurais aumentam a força graças ao treinamento? Basicamente são dois fatores. O que a gente chama de coordenação intermuscular e o que a gente chama de coordenação intramuscular. Relacionado à coordenação intermuscular, o que seria? Quando você faz pela primeira vez um movimento, o teu sistema nervoso não está habituado a realizar. E qualquer movimento depende da associação de vários músculos. Existe aquele músculo principal, chamado de agonista. Existem músculos que colaboram com a ação do agonista, que são os sinergistas. E existe músculo que é antagonista, ou seja, que se opõe ao movimento do agonista. A coordenação intermuscular significa justamente isso. Com a prática, com o treinamento regular, principalmente ocorrendo isso nas primeiras semanas, devido ao aprendizado do gesto motor, você vai associando melhor esses músculos. Ou seja, os sinergistas vão colaborando melhor com o agonista para a execução do movimento e o antagonista passa a ser menos ativado. Processo esse chamado de co-contração, que significa uma coativação do antagonista. Então, sempre que você ativa o agonista, você também ativa o antagonista. Mas o indivíduo treinado, ele consegue modular e diminuir a coativação do antagonista, facilitando a execução do movimento, tornando o movimento mais eficiente. A isso se denomina coordenação intermuscular. E o que seria a coordenação intramuscular? Ela acontece no músculo treinado, digamos assim, no músculo agonista principalmente. Conforme o treinamento vai ocorrendo, o teu sistema nervoso vai aprendendo a recrutar ao mesmo tempo mais unidades motoras. Mais unidades motoras contraindo juntas significa mais fibras musculares contraindo juntas, maior produção de força. Com esse aumento de força, você vai aumentando o peso. E lembra que conforme você vai aumentando o peso, cada vez mais você vai recrutando unidades motoras rápidas glicolíticas, que são aquelas, como eu disse, que geram mais força. E com isso tua força está aumentando.
Além disso, o treinamento aumenta a frequência de impulsos elétricos que chega à fibra muscular. Mais somação de impulsos elétricos chegando à fibra muscular também gera um maior potencial de produção de força. Então, coordenação intramuscular se resume em aumento do número de unidades motoras recrutadas ao mesmo tempo. Além disso, as unidades motoras rápidas glicolíticas passam a ser estimuladas de forma eficiente e ainda aumenta a frequência de contração para cada unidade motora. Dessa forma, a gente passa a entender algo interessante. Não é necessário ter muita massa muscular para ter muita força muscular. Um exemplo disso seriam os levantadores de pesos. Os levantadores de pesos são atletas hipertrofiados, sim, mas geralmente fisiculturistas são maiores. No entanto, no momento de produção de força, os levantadores de peso geralmente levam vantagem. Perceberam? O modelo de treinamento do levantamento de peso é um modelo que explora muito esses chamados, então, fatores neurais. Resumidamente, coordenação intermuscular e coordenação intramuscular. Ok? Então, entendidos os aspectos neurais, vamos aos aspectos musculares. Quais os ajustes musculares ao treinamento de força? Primeiro detalhe importante quando se fala de hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular não depende apenas da forma de treinar. Depende de fatores muito importantes. Por exemplo, se você deseja construir, você precisa de matéria-prima, que quem vai te fornecer é a nutrição. E além disso, quando você treina na realidade, predominam aspectos catabólicos, ou seja, teoricamente você perde. Todo o processo de predomínio anabólico acontece durante o período de recuperação. Então, para que você tenha sucesso no treinamento para a hipertrofia muscular, não basta ter conhecimento das formas de treinamento, dos meios, dos métodos, mas você precisa organizar esse trinômio. É muito importante o treinamento como estímulo, basicamente para quebrar aquele estado de equilíbrio corporal. A nutrição fornecendo a matéria-prima para processo de construção. E o descanso, a recuperação, quando ocorrerão esses processos de construção. Esse equilíbrio é muito importante, não esquece disso. Uma coisa importante também, tem-se visto muitos artigos na atualidade, onde existe uma linha direta. Olha, o treino libera o hormônio que sinaliza a molécula, que aumenta a síntese proteica, então a hipertrofia muscular acontece. Não. Bota na cabeça o seguinte, aumentar a síntese proteica é resposta ao treinamento. Agora, para que você tenha uma hipertrofia muscular significativa, é necessário que esse treinamento seja regular e esse processo, esses três elementos, sejam considerados e bem controlados. Porque hipertrofia muscular é ajuste ao treinamento, leva tempo. Vamos conhecer um pouquinho a fibra muscular, porque é ela que responde aumentando graças ao treinamento. A fibra muscular é uma célula, então todos os componentes de uma célula se encontram na fibra muscular. A fibra muscular tem uma membrana, no caso o sarcolema. O conteúdo interno, como de qualquer célula, é um citoplasma, é um fluido, que no caso da fibra muscular é o sarcoplasma. Dentro desse sarcoplasma ficam armazenadas as organelas, como mitocôndrias, lisossomos, ribossomos e os substratos energéticos. Sim, a creatina fosfato, o glicogênio muscular e aquela gordura intramuscular, armazenada próximas às mitocôndrias e fonte de energia. Muito bom. Além disso, ao longo do eixo longitudinal dessas fibras musculares encontram-se uns filamentos de proteínas, no caso, as miofibrilas. É ali que se encontram as actinas, as miosinas, que ao deslizar produzem tensão, mecanismo de contração muscular. Se vocês me perguntarem como ocorre a hipertrofia muscular, será uma resposta a seguir. Primeiro vamos pensar onde ocorre a hipertrofia muscular. Basicamente, quando você analisa uma fibra muscular treinada e compara com uma fibra muscular não treinada, você vai perceber que os filamentos contráteis, as miofibrilas, na fibra treinada,
aumentam em tamanho e número. São filamentos maiores e em maior quantidade, por fibra muscular. Além disso, o conteúdo do sarcoplasma também volumiza. O sarcoplasma treinado ele armazena mais creatina, mais glicogênio e uma grande quantidade de água. Tudo isso colabora para o aumento do perímetro da fibra muscular, consequentemente, aumento do perímetro do músculo esquelético como um todo. Respondido onde ocorre, próximo passo é explicar como ocorre. Tempo. Crom, presta atenção. Era para mudar, olha para cá. Tranquilo? Respondido onde ocorre, o próximo passo é explicar como ocorre a hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular é sinalizada por hormônios e moléculas. Então, quando você faz o exercício resistido estimula a secreção de alguns hormônios que você está acostumado a ouvir. Testosterona, que é um hormônio esteroide, o GH, o IGF-1, que são hormônios peptídeos. Esses hormônios, eles têm uma característica de ação diferentes. Hormônios esteroides são ativados e ativam o mecanismo celular de forma diferente aos hormônios peptídeos. Então, a partir da sinalização desse hormônio, ocorre uma série de eventos celulares na fibra muscular, que levam a uma cascata de reações, estimulando a síntese proteica. Hoje fala-se bastante da ligação AKT-mTOR, que é um sinalizador de síntese proteica muito importante, ativado por alguns hormônios e por alguma outra sinalização, como os microtraumas, as microlesões, que acontecem no tecido muscular. A partir daí, aumentada a síntese proteica, hoje também sabe-se que aumenta a quantidade de ribossomos. Ocorre biogênese ribossomal. Por quê? Isso é importante. Se você sinalizar, mas não tiver o aumento de locais onde ocorre síntese proteica, seria difícil esse aumento de construção de proteínas. Então hoje fala-se também da biogênese ribossomal. Além disso, aquelas microlesões ocorridas durante o treinamento, que causam após em torno de 24 horas aquela dor tardia, sinalizam o sistema imunológico. E a partir daí sinalizam as chamadas células satélite. Células satélite que são consideradas células tronco, ou seja, irão se transformar em novos núcleos na célula muscular. Isso é muito importante para o mecanismo de hipertrofia. Por quê? Porque quando essas células vão aumentando o seu conteúdo, o seu volume, é necessário que aumente também os núcleos de controle. Porque são nos núcleos que estão localizados o DNA e o RNA, que controlam todo o mecanismo celular. Então existe esse equilíbrio entre aumento de superfície muscular e aumento do número de núcleos, graças à proliferação e diferenciação dessas então chamadas células satélite. Resumindo, basicamente são necessários dois modelos de sinalização. Existem dois modelos de sinalização que levam à hipertrofia muscular. Um modelo é direcionado para a necessidade de tensão. A tensão muscular gera sinalização para a hipertrofia. Sinalização desses elementos, AKT, mTOR, microlesões. E esses mecanismos dependentes de tensão têm sido chamados de mecanotransdução. Além disso, é necessário que ocorra um estresse metabólico, um alto gasto energético, um tempo eficiente de contração muscular, para que haja um outro modelo, uma outra linha de estímulos que também irão aumentar a síntese proteica. Lembrando que, aumentada a síntese proteica de forma regular ao longo do tempo, para isso você depende de boa nutrição e de tempo de recuperação eficiente, ocorrerá em longo prazo a hipertrofia muscular. Lembre-se então, ativar o músculo apenas não é o único fator de hipertrofia. Você precisa ativar o músculo de forma intensa e por determinado tempo sob tensão. Então, hipertrofia depende de grau de ativação e tempo sob tensão. Por isso, existem vários modelos de estímulo que irão levar a essas vias de sinalização e, consequentemente, ao aumento da síntese proteica, que em longo prazo acarretarão a hipertrofia muscular.
Lembre-se então, qual o modelo de estímulo mais eficiente para a hipertrofia? Basicamente, tensão muscular somado a estresse metabólico. Mecanotransdução e estresse metabólico. Isso vai levar um desequilíbrio muito grande no mecanismo contrátil e no mecanismo metabólico da fibra muscular e, em longo prazo, se tudo for muito bem organizado, a resposta será a hipertrofia. Um grande abraço.